Oi, pessoas! Hoje nós temos novidade aqui no LPTAB. Vamos falar sobre o Dia da Literatura Brasileira. E para isso eu trouxe alguns convidados. Vamos ver? Oi, gente, tudo bom? Hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Literatura e também o aniversário de José de Alencar, cearense, nascido no Alagadiço Novo, atual bairro da Grande Messejana. José de Alencar vai ser um dos grandes nomes do romantismo brasileiro, mas destacou-se também como dramaturgo, advogado, jornalista e político. Enquanto político, ele era conservador, monarquista e carrega a mácula de ser a favor da escravidão. Morreu jovem, aos 48 anos, vítima de tuberculose, mas deixou como legado uma vasta obra para deleite de nós leitores. Bem, a obra que eu irei indicar para a leitura está dentro dos romances urbanos, intitulada Senhora, que é uma obra que me marcou muito enquanto leitora e que indico garantindo que vocês irão amar. É de fácil aquisição, você pode procurar o PDF na internet, baixar para efetuar a leitura. Bem, o enredo ele vai girar em torno de Aurélia e Fernando Seixas. A Aurélia é menina pobre, que apaixona-se por Fernando e tem um sentimento correspondido, mas ele, egoísta e interesseiro, ele pretende ter um futuro mais promissor. Então ele acaba rompendo com a Aurélia e firmando compromisso com uma outra moça. O desenrolar da história é muito instigante, interessante e faz com que nós possamos admirar cada vez mais a força da mulher, dessa mulher guerreira que luta pelo que quer e que leiam, baixem o PDF, que eu garanto a vocês que vocês irão gostar muito. No mais, até a próxima, boa leitura. Os cabelos negros como a asa da graúna e longos como seu talhe de palmeira. É assim que eu inicio esse vídeo, saudando toda a comunidade escolar. Também desde já agradecendo a professora Nilza, através do Laboratório de Produção Textual da Aldaci Barbosa, convidando para gravar este vídeo falando sobre uma coisa interessantíssima e muito importante que é a literatura, tá? Falar em José de Alencar você encheu o peito de orgulho desse cearense, que é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Principalmente ele, que pertenceu ao movimento do romantismo indianista, que buscava uma identidade brasileira, uma identidade nacional. Então, eu resolvi falar sobre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Iracema e Martim, que é o casal romântico lá da obra, o próprio nome desses personagens já denotam o conteúdo que vai ser abordado lá no livro. Iracema é um anagrama da palavra América, ou seja, quando você inverte a ordem das letras da palavra e forma uma nova palavra. Então, América, Iracema. E Martim, ele representa o colonizador português, ele se refere a Marte, o deus grego da guerra. Então no livro sempre Martim vai aparecer guerreando. Tá? O primeiro contato de Iracema, representando o índio brasileiro, com o Martim, representando o colonizador, ela desfere uma flechada nele, e aí nós vemos o texto como arte, e nós podemos lembrar até do Cupido, né? Quando ela se aproxima de Martim, ele não revida o ataque de Iracema e ela percebe que feriu um inocente. Ela resolve levar ele para a sua tribo, a tribo dos Tabajaras, e chegando lá, Martim se identifica como amigo dos inimigos daquela tribo, os Pitiguaras, tá? Mas apesar disso, ele é muito bem tratado na tribo. A essa altura, Martim e Iracema já estão completamente apaixonados um pelo outro, e aí que começa a surgir
a grande problemática da obra, que Iracema ela é a virgem e que ela não pode deixar essa condição de virgem porque ela é a guardiã do segredo de Jurema, que é uma bebida feita com raízes e utilizada nos rituais religiosos indígenas. É, Nas primeiras cenas do livro, já aparece o desfecho, que é Martim numa jangada, juntamente com Moacir, que é o filho dele com Iracema, o primeiro cearense. E nesse romance a gente vai perceber que José de Alencar ele tenta trazer para a literatura uma busca pela identidade nacional, ok? Enquanto eles estão lá no mar, na jangada, eles escutam o canto da jandaia, que era a ave preferida de Iracema. Então indico muito a leitura deste livro. Não é uma leitura fácil, porém já existem muitas adaptações numa linguagem mais acessível. Grande abraço, até a próxima. Oi, pessoas! Vim aqui agora para falar com vocês a respeito de uma das obras do José de Alencar, tá? Vocês viram que ele teve uma vida muito produtiva. Ele escreveu romances românticos urbanos, escreveu romances indígenas e também teve uma fase regionalista, em que ele tratava do povo de cada lugar do Brasil. Um que me chama muito a atenção se chama O Sertanejo. Ele se passa aqui em Quixeramobim, no Ceará, e trata da vida de um morador de fazenda, um colono, um trabalhador de fazenda, chamado Arnaldo Loureiro. E esse Arnaldo passa por muitas aventuras e desventuras. Ele se apaixona, olha aí, pela filha do patrão, a filha do fazendeiro. O nome da moça é Flor. Quanta singeleza! Pois é, Arnaldo Loureiro é um homem valente, corajoso, trabalhador, todas as qualidades que você puder imaginar. E o foco desse romance é a lealdade do Arnaldo com relação ao patrão e com relação à grande paixão impossível que ele tem pela Flor. Mas eu recomendo demais essa obra, principalmente porque ela trata de valores que têm se perdido ultimamente, valores que a nossa juventude já não se importa tanto. E seria muito bom para todo mundo ler, para resgatar um pouco dessa pureza que o nosso sertanejo trouxe. Então, leiam esse livro que trata de honra, coragem, valentia, lealdade, uma coisa que anda meio embaixo ultimamente. Leiam, recomendo demais. Esse livro foi o último publicado em vida por José de Alencar. Ele data de 1875. Então, como todos os livros dele, é uma linguagem um pouco antiga. Talvez você estranhe alguns termos, mas utilize aquelas dicas de leitura, tá? Procure entender pelo contexto o que significa cada palavra que você ainda não conhece. Se não for possível, dê uma pausa, vá procurar o significado, retome depois. Ou se você acreditar que a palavra em si não é tão importante, deixa para verificar isso depois, tá certo? Para não perder a concentração. Leia, vale muito a pena, é uma história muito linda e serve como um resgate de valores para todos nós. Obrigada.